Os números sobre a violência contra a mulher no Brasil são estarrecedores, inaceitáveis e cruéis. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas barbaramente no ambiente que mais deveria protegê-la, o lar. Espancamento, estrangulamento, estupro. Queimadura, choque, facada e tiro. As manchetes publicadas diariamente nos jornais confirmam os números do horror, estatísticas que envergonham e entristecem o país. O Mapa da Violência no Brasil de 2011 relata que no período de 10 anos, mais de 40 mil mulheres foram assassinadas por seus companheiros. Especialistas alertam que só é possível romper o ciclo da violência doméstica com educação e políticas públicas. Cicatrizes no corpo e na alma. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Homens e mulheres vivem uma rotina diária de guerra. Indefesas, elas levam a pior. São humilhadas, espancadas, torturadas e mortas. Poucas são as que conseguem romper com a relação doentia para escapar da sentença final. Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ele me enforcou, deixou meu pescoço cheio de hematoma, em roxo, colocou a faca na minha barriga, me mostrou a arma. Ele puxou por uma faca e me esfaqueou. Aí furou meu fígado, meu intestino e um rim. Falava o tempo todo que ele ia me matar e ele ia me achar em qualquer lugar. Quando não queria ter relação, ele puxava meus cabelos. As escoriações aqui no meu pescoço, as queimaduras nos meus ombros e as raladuras nos meus pés, no meu rosto, que tem uma cicatriz. Eu prefiro apanhar dele, mas não deixar ele bater na minha cesta, tá entendendo? Porque elas são muito pequenininhas. Se entre nós dois é tudo assim, é ferro e fogo. Se quando eu erro você julga que é um jogo, então por quê que a gente ainda tá junto? Se às vezes quando você fala eu ignoro, se pra você não muda nada quando eu choro, então por quê que a gente ainda tá junto? As juras de amor eterno e o acordo de fidelidade, cantados em verso e prosa pelos grandes poetas e que tanto inebriam centenas de milhares de casais apaixonados, são brutalmente rompidos em questão de segundos. Um tapa, uma facada, um tiro. Sem piedade, o macho abate a sua fêmea. A violência, a gente sabe que ela é multicausal e não tem justificativa, né? Então, mas assim, a maioria do que é relatado pra gente são questões de ciúme, a questão mesmo a diferença, né, hierárquica do poder do homem para a mulher, né? A nossa sociedade culturalmente, né, bem machista, patriarcal, né? O Brasil tem 500 anos, não é isso? Então, de lá para cá, sempre o homem mandou, né? Os senhores de engenho, os senhores do cafezais, né? Os grandes industriais, né? Os grandes empresários, sempre mandando. Eram os coronéis que mandavam. Eu digo aqui, não tem mais coronel, graças a Deus. Tem também o fato de uso de drogas. Às vezes ele não é machista, não é psicopata, mas o fato de ser usuário de droga vai alterar um pouco a noção dele, de como ele vai lidar, principalmente com a pessoa que está mais próxima dele. A grande queixa das mulheres que têm companheiros que são usuários de drogas é de que é a droga o principal gatilho do ato de agressão.
Os autores da violência demonstram poder ao dominar a companheira. As manchetes publicadas diariamente nos jornais confirmam os números do horror. Estatísticas que envergonham e entristecem o país. Homens e mulheres vivem em estado de guerra. Indefesas, elas levam a pior. São humilhadas, espancadas e mortas. Poucas conseguem romper os laços e sair do inferno. Cheguei a conversar várias vezes para a gente se separar numa boa. Ele não aceitava de jeito nenhum a separação. Dizia para mim também que se eu não adiantava procurar justiça também, se eu fosse denunciar ele, não ia dar certo, ele que ele ia me matar mesmo. Eu fiquei com medo e tive que sair. O melhor é eu sair da cidade. E para onde eu tenho um plano de ir. Onde tem pessoas também da minha família que possam me ajudar a encontrar um emprego, a tomar um rumo, a criar minha filha. Foi eu que deixei ele, porque já tinha acabado o respeito, ele ia me matar. Se eu continuasse em casa, ele ia me matar. Irinilda chora a perda da irmã de 23 anos, morta com 4 tiros a queima-roupa pelo marido na porta da casa da família. A gente foi para uma festa, aí nessa festa ele começou a usar muita droga e a gente estava dançando, aí teve um momento que a gente foi lá atrás, que tem ali na Boticário, aí teve um momento que a gente foi lá atrás, quando a gente olhou ele estava lá, mexendo com droga, cheirando cocaína. Aí ela pegou e foi falar com ele, porque toda vez que ele fazia isso, ele chegava em casa e ele queria bater nela. O assassino, o policial militar Carlos André Nunes Pereira, matou a mulher dentro do carro. Ela sequer teve tempo de tirar o cinto de segurança. Aí foi bem aqui que o carro parou, aí ela ficou dentro do carro, foi na hora que ele atirou. Aí essa parte aqui onde a gente colocou o cimento foi para tampar um pouco o sangue que a perícia colocou ela ali no chão. Aí ficou manchada, a gente tentou lavar, mas mesmo assim ainda ficou. Aí a gente só colocou um pouco de cimento. E onde é que você estava nessa hora? Aqui no portão. Então quando você olhou, você ainda viu ele? Aí ele estava aqui desse lado e ela estava dentro do carro. Aí ele saiu andando. E as meninas nessa hora? Uma estava aqui assim e a outra estava no portão, junto no portão comigo. O casal tinha 3 filhas. A de 4 e 8 anos presenciaram a trágica cena da mãe sendo morta pelo pai. Quando ele fez isso com a minha irmã, muita gente falou bem assim, ele tem que morrer. Ele tem que... A gente tem que pegar ele, tem que fazer a mesma coisa. No meu modo de pensar, foi igual a minha irmã falo para elas. Ele não tem que morrer. A pior coisa que tem que ser conviver com a consciência. Imagina ele tocando a cabeça num travesseiro. Ele falando, poxa, eu matei a mãe das minhas filhas, eu tenho 3 filhas. A mãe das meninas era constantemente ameaçada de morte pelo marido. Na frente de todo mundo, principalmente quando ele estava drogado, que ele estava bêbado. Além de usar droga, o marido tinha muito ciúme da mulher. Tinha um ciúme obsessivo. Assim, eu sempre falei para ela que não era paixão, era obsessão que ele tinha por ela. Para mim, homem que bate não ama. Homem que bate é possessivo, quer ser dono da mulher. O assassino está preso, mas, por ser soldado da Polícia Militar, aguarda julgamento no 19º Batalhão da Polícia Militar de Brasília. Irinilda tem medo que ele seja inocentado. Tanta gente chegou na gente e falou, ele vai ser PM, ele vai ser solto. Vocês vão ver, ele vai conseguir ficar solto aí, livre. A família da vítima mora em uma casa humilde na periferia de Brasília. Apesar de viverem com poucos recursos, sonham com um futuro melhor para as 3 meninas. Ela tem um estudo, tem um bom emprego, crescer na vida. É o futuro que, se Deus quiser, elas vão ter. Se depender de mim, da minha mãe, do que a gente está fazendo aí para elas, que se elas querem uma coisa, a gente dá, se tudo que a gente pode, a gente está ali ajudando. O que você acha mais importante dar para as tuas 3 sobrinhas nesse momento? Carinho. Carinho e muito amor. As mulheres que conseguem sobreviver têm o corpo marcado a ferro e fogo. No Rio de Janeiro, por exemplo, entrevistamos 2 que escaparam por pouco.
Jovens ainda, as vítimas tiveram o rosto e partes do corpo queimados durante uma briga com os namorados. Uma delas foi atingida pela mangueira da bomba de álcool de um posto de gasolina. Em seguida, o frentista e ex-marido acendeu o isqueiro. Os agressores fugiram sem deixar rastro e sem receber a merecida punição, enquanto elas tentam, ano após ano, vencer a vergonha, o medo, resgatar a autoestima e expor as cicatrizes do rosto ao mundo. Rosana teve alta há 3 meses. Mesmo assim, ela é obrigada a comparecer 2 vezes por semana ao ambulatório do hospital para dar continuidade ao tratamento e não perder os movimentos do corpo. Rosana teve 23% do corpo queimado. Fui ter noção mesmo, um mês depois mesmo, quando eu fiquei uma vez em pé aqui no hospital, que eu me olhei assim, que eu vi o tamanho da coisa assim, eu quase desmaiei aqui. Aí foi onde eu entrei em depressão mesmo. A queimadura é um dos traumas mais sérios que uma pessoa pode enfrentar. É muito doloroso. Maria Celsa teve o corpo todo queimado pelo marido. Há 20 anos, a cabeleireira faz tratamento na Santa Casa do Rio com o professor Ivo Pitangui. 28 cirurgia plástica, com o Ivo Pitangui foi 17. Se eles atingirem meu rosto, eu não vejo a hora, gente. As queimaduras constituem um desafio permanente, que nós muitas vezes não conseguimos dar ao doente aquilo que gostaríamos de dar. Nós temos limitações. A queimadura é um dos aspectos mais desagradáveis, porque a queimadura, ele não sai como fênix, não renasce das cinzas, não é verdade? E o queimar tem um ato simbólico também destrutivo. Hoje, as mulheres contam com a eficácia da Lei Maria da Penha, que já se tornou popular entre homens e mulheres. As agressões domésticas, quando denunciadas, são punidas. O nome da lei é uma homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que ficou paraplégica no ano de 1983 após ser baleada pelo marido enquanto dormia. O ato bárbaro e covarde deixou Maria da Penha presa a uma cadeira de rodas, mas foi decisivo para que ela criasse coragem e denunciasse o marido à justiça e desse início a uma longa e exaustiva jornada em busca de justiça e segurança para todas as mulheres. Levou tempo para a ideia sair do papel. Há apenas 5 anos é que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, com o firme propósito de assegurar às mulheres o direito à integridade física, sexual, psíquica e moral. Eu sou Maria da Penha. Foi meu próprio marido quem me colocou nessa cadeira de rodas, mas eu reagi junto com milhares de mulheres e homens de todo o Brasil. A lei que tem meu nome está completando 5 anos. De lá para cá, o número de denúncias de agressão contra mulheres aumentou muito. Porque agora a mulher tem como reagir sem medo. Porque os agressores sabem que não vão ficar impunes. Porque o 180 é rápido e funciona. Viva a vida! Governo Federal. Recentemente, o Ministério da Justiça organizou um encontro com representantes do Judiciário, Executivo e Legislativo para discutir pontos que aperfeiçoem a Lei Maria da Penha. Além do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a mesa de debate foi composta pelas ministras Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça, senadora Marta Suplicy e o secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Marcelo Vieira. Irini Lopes, secretária de Políticas para as Mulheres, também estava presente. Os participantes discutiram a constitucionalidade de alguns pontos da lei que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ainda hoje, há muito preconceito em relação à aplicação da Lei Maria da Penha. Ainda hoje, há autoridades que veem com descaso certas situações de agressão contra as mulheres. Por isso, a lei, se por um lado ela tem uma dimensão repressiva, se ela tem, por um lado, uma dimensão sancionatória, ela também tem que ser aproveitada na sua dimensão pedagógica e social. E é nessa perspectiva que o Ministério da Justiça, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o governo, hoje comandado por uma mulher, a presidenta Dilma Rousseff, tem claro que não basta apenas pedir, não basta apenas aperfeiçoar a máquina estatal para que boas punições e exemplares punições sejam praticadas contra aqueles que ainda hoje praticam atos de violência contra as mulheres.
mas é necessário que nós tenhamos um processo de transposição do mundo penal desta lei para o mundo pedagógico social. É necessário que esta lei ganhe as mentes. É necessário que esta lei, na sua mensagem, nos seus valores, ganhe os corações. É necessário que se destrua todo e qualquer preconceito que ainda exista em relação ao tratamento desta matéria pela sociedade brasileira. Apesar do discurso da mudança ser comum e muito fácil, não é verdade que todo mundo queira mudar. Porque uma estrutura de poder em que alguém manda, normalmente, este que manda não quer deixar abandonar o poder que ele tem, o poder de mando. Essa mudança de estrutura, essa mudança que ainda não dá um modelo exato do que virá, é um momento muito mais difícil mesmo. É preciso realmente que nós discutamos, extraiamos dessa lei tudo que ela pode oferecer. Como se sabe, ainda há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo discutindo exatamente alguns pontos que o autor da ação considera que contrariariam a Constituição, batendo exatamente no princípio da igualdade, que é da igualdade material. Não foi julgada ainda, foi julgada apenas uma das ações. E, de todo jeito, eu acho que essa é uma lei que propicia aos que vierem depois de nós uma possibilidade muito maior de não ter de discutir novas leis Marias da Penha, que a sociedade brasileira não tenha de ter outras Marias da Penha. O balanço que fazemos é um balanço positivo, apesar de ainda termos alguns passos a serem dados, né? Saímos de praticamente 10 juizados de violência doméstica lá em 2005 e 2006 e chegamos em 2011 com 107 equipamentos públicos, tendo 55 juizados, 38 núcleos no âmbito do Ministério Público e 22 núcleos no âmbito da Defensoria. Claro que precisamos interiorizar os juizados, interiorizar os atendimentos feitos pela Defensoria Pública e também pelo Ministério Público, e também precisamos aumentar o número de delegacias especializadas, que são ali o primeiro órgão a ter em contato com o caso de violência doméstica e familiar. Nós já temos muitos casos concluídos com punição para os responsáveis. O balanço é positivo também, porque a lei ela não só tem como objetivo o agressor, mas ela estabelece responsabilidades para as diversas esferas do poder público. Então, tem responsabilidades do governo federal, que se traduz, por exemplo, no Pacto de Enfrentamento à Violência. Ela atribui responsabilidades aos ministérios públicos, ela atribui responsabilidades aos governos estaduais e aos governos municipais, e ela define a violência praticada contra a mulher como uma violência específica, motivada por diferenças de gênero, motivada por diferenças históricas e pela desigualdade com que a mulher sempre foi tratada na sociedade. Então, a Lei Maria da Penha, mesmo que ainda o número de casos julgados não seja todos aqueles que nós gostaríamos, e de haver ainda um debate doutrinário no interior do judiciário, mas ela já é vitoriosa por essas abordagens que faz. Nós temos que garantir que essa lei seja incorporada e assumida no cotidiano da nossa sociedade, nas nossas escolas, nos cursos de formação dos profissionais, ou seja, em toda a área da sociedade. As pessoas precisam ter clareza da existência da lei e exigir a sua aplicação, porque essa lei é um marco na história do movimento, da luta das mulheres por dar visibilidade às suas causas, às suas demandas, e nós precisamos nos apropriar enquanto cidadãs, enquanto cidadãos, nós precisamos garantir que ela seja aplicada cotidianamente em todas as esferas, seja na rede hospitalar, seja na Secretaria de Segurança, em qualquer espaço que ela seja aplicada de A a Z. Nós acreditamos que é preciso um investimento maior em estados e municípios para a operacionalização da Lei Maria da Penha. É preciso a criação de varas da Justiça, é preciso as procuradorias, as delegacias especializadas no atendimento à mulher. Em nosso país, nós temos em torno de 450
delegacias especializadas. É muito pouco no universo de 5.565 municípios. Eu acho que o Parlamento brasileiro tem dado exemplo ao mundo, e quando nós comemoramos os 5 anos de Lei Maria da Penha, nós também dissemos que essa é uma lei referência e muito respeitada no mundo inteiro, porque é uma das melhores leis e que melhor enfrentam a questão da violência. Não enfrenta apenas do ponto de vista de prever a punição, mas principalmente, o que para nós é muito importante, de promover a prevenção e tratando todos, não só a pessoa que sofreu a violência, mas aquele que a praticou também e os que estão em volta que sofrem a interferência dessa violência. E no próximo bloco, a Inclusão vai mostrar um jeito fácil e rápido de denunciar o agressor por um telefone de serviço. Voltamos já.